Se tem uma coisa que eu tenho dito nesses dias, é que nós não podemos quebrar processos. Não podemos. Porque todo processo quebrado me atrasa na caminhada, não adianta. Eu vou subir 2 degraus rapidinho hoje, porque daí eu chego mais rápido lá em cima. Mas em cada degrau do processo, existe algo que precisa ser feito na tua vida. E é por isso que nós precisamos nos sujeitar. Pastor, mas parece que o processo está tão demorado na minha vida. Para alguns o processo é mais demorado porque eles são mais teimosos. E Deus precisa fazer você aprender a se sujeitar e obedecer. Para outros o processo é mais rápido porque eles são obedientes e se sujeitam ao Senhor, se submetem ao que Deus está fazendo, se colocam em uma situação de servo, que estão dispostos a servir, mesmo não compreendendo, mas se jogam aos pés de Cristo e dizem: Senhor, faz segundo a tua vontade e faça segundo os seus parâmetros. Mas o teimoso, ele fica brigando com Deus, ele fica reclamando, ele fica tentando dar um jeitinho brasileiro em Deus. E não funciona. Porque quando nós nos entregamos para esse caminho, o caminho do Senhor, nós começamos a caminhar nesse lugar, nós vamos passar pelos processos, nós conhecemos a Cristo, Ele nos encontra, nós vamos até Ele, começamos a ouvir acerca do Seu Evangelho, somos tomados pelo Seu Evangelho, vamos para as águas do batismo para confessar Cristo como Senhor perante todas as pessoas, uma confissão pública, e após isso nós vamos passar o caminho do novo nascimento. E ninguém faz com que o caminho do novo nascimento seja rápido, ele é processual. Uma criança não nasce e já fala no primeiro mês. Uma criança leva cerca de 9 a 10 meses para falar a primeira palavra. Uma criança começa a engatinhar em seus 8 a 11 meses. Ela começa a formar frases, dependendo da criança, a partir do seu primeiro ano. E quando a Bíblia fala sobre novo nascimento, ela está falando justamente sobre isso. Não pense que a tua mentalidade vai mudar do dia para a noite. Você precisa se sujeitar para que Deus mude a tua mentalidade. Queridos, o que nós precisamos entender, e é de suma importância nesse tempo como igreja, é que não adianta nós sentarmos os cultos e não colocar a prática da palavra na nossa vida. Não é o tempo de igreja que diz o quanto eu estou entregue e conheço o Senhor, mas o quanto eu me sujeito ao processo do Senhor. Sabe por que para uns é muito mais difícil sujeitar aos processos? Porque ele já está há 20 anos numa caminhada que ele pensa que está caminhando no Senhor. E quando ele tem um encontro real e verdadeiro com a palavra e com o Evangelho, ele começa a olhar para a sua vida e percebe que a sua vida não está de acordo com aquilo que está escrito. E aí ele tem 2 opções: ou ele entra em um lugar de frustração, ou ele entra em um lugar de arrependimento. A primeira te leva para o remorso, a segunda te leva para o perdão. E o remorso te faz perder mais tempo. Você fala: poxa, eu estou há 15, 20 anos, 30 anos no Evangelho e parece que eu não sei o que é Evangelho. Mas você precisa entender o lado bom do Evangelho, que ele está te confrontando e você não vai morrer sem conhecer a verdade dele. O importante é quando o Evangelho nos alcança. Não é o serviço do Evangelho que diz o quanto Cristo está em mim, mas é o sangue de Cristo, o amor dele que habita em mim e que é, através de mim, dado aos demais, é que diz o quanto Cristo habita em mim. Não é o quanto eu conheço de Bíblia, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu posso dar, mas é o quanto eu estou disposto a me entregar. O Evangelho é a contramão de um sistema que nos ensina a produzir, a dar resultado. O Evangelho não, o Evangelho ele nos ensina o seguinte: o teu serviço é preparar uma terra. Por quê? Para que uma semente seja lançada. Para quê? Para que aquela semente germine e produza o fruto no tempo devido. E a pergunta é: quem faz com que a semente produza o fruto? É você com o teu esforço, com o teu trabalho? Não. É o Senhor que faz com que a semente produza o fruto no tempo devido. Eu preciso entender o meu trabalho, mas a semente, quando ela está depositada no solo, ela não fica brigando com o agricultor ou com o Senhor que derrama a chuva e dá o sol, dizendo quando que eu vou conseguir sair para fora da terra e visualizar o universo. Não, ela não briga, ela descansa. Ela está em um estado de descanso. Por quê? Porque ela está sendo preparada. A fase dela agora é de descansar. Sabe por que você está aflito nesse tempo? É porque em vez de descansar, você está esperneando para nascer logo. Tudo que nasce fora do tempo é prematuro e todo prematuro precisa de um tratamento diferenciado.
Nós precisamos nos sujeitar ao tempo de Deus, entender a nossa função nisso tudo, nos submeter àquilo que Deus está fazendo. Queridos, quanto mais eu conheço a Deus e quanto mais eu conheço a igreja de Deus esses dias, quanto mais eu me relaciono com o corpo de Cristo, mais eu percebo o quanto nós estamos precisando de viver o evangelho verdadeiro de Deus. O quanto nós precisamos expressar isso. E quando nós não sabemos expressar, nós começamos a gerar uma demanda que alcança lugares, mas não alcança o todo. É por isso que hoje nós vemos o corpo de Cristo, alguns brigando para que uns façam aquilo que ele está fazendo, e outros brigando para que aqueles que não estão fazendo o que ele está fazendo, façam a mesma coisa. Uns brigam e dizem que a igreja precisa só dar comida para o pobre, é só isso que ela tem que fazer. Outros brigam e dizem que a igreja precisa ir para um lugar de oração e só orar, e se esconder e virar uma igreja franciscana. Outros dizem que a igreja ela só tem que orar por cura e fazer sinais e manifestações, para que a igreja seja grande, para que as pessoas vejam. Outros dizem que a igreja precisa sentar e precisa ter somente ensino. O problema é que cada um está defendendo uma bandeira que não é sua, mas é do Senhor. E nós precisamos, como igreja, entender que tudo isso que eu falei faz parte de ser igreja. E nós precisamos fazer tudo isso para fazer Cristo conhecido. O problema é que quem está fazendo algo diferente compete com aquele que não está fazendo e pensa que é melhor do que aquele que não está fazendo. Deus chama uns para ensino, Deus chama outros para misericórdia. Deus chama outros para exercer coisas diferentes no corpo, mas o corpo é um. E nós vemos as pessoas perdendo tempo nessa transição, em brigar e discutir para ver quem está certo. Em vez de todos se sujeitar ao Senhor e cada um fazer a obra de Deus com uma entrega verdadeira, com uma entrega não pelo que vai receber, mas com uma entrega voltada a fazer aquilo que Deus espera de nós. Querido, eu não posso fazer as coisas para o Senhor esperando algo em troca, eu preciso fazer porque eu sou filho. Eu falo para as minhas filhas em casa, eu falo, filha, às vezes tem alguma coisa desarrumada e eu falo para elas, filha, tem que arrumar ali. Aquilo ali não está bem organizado. E uma delas olha, não, mas isso ali não é meu serviço. Porque não está na minha lista de trabalho. Porque a lista de trabalho minha diz para mim lavar a louça hoje, não diz para mim juntar o pano que está caído no chão. E eu pergunto para ela, filha, você mora nessa casa? Você faz parte desse lar? Então também é tua obrigação juntar o pano. Não precisa estar numa lista. Quando nós crescemos e nós entendemos que tudo o que é da casa do Senhor faz parte das nossas vidas, nós não precisamos de regimentos para dizer para nós o que fazemos. Nós desenvolvemos com o todo de Deus. Nós não ficamos brigando uns com os outros para que façam, para que aconteça. Não, porque eu não vou arrumar aquela caixa, porque isso é trabalho do pessoal do louvor. Eu me envolvo com o todo. Ah, porque eu não vou cuidar do irmão lá, porque esse não é meu chamado. Nós precisamos fazer parte do todo. Nós temos que acordar e entender o que é ser igreja. Nós precisamos passar por essa transição que Deus está nos propondo e ao final dela nós possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Queridos, não há coisa mais terrível do que você passar um caminho e quando chega no final você não consegue encontrar aquilo que estava escrito. Você já pegou um caminho, um trajeto que alguém falou para você, você vai andar 10 quilômetros de estrada de chão, depois você vai pegar mais 5 de montanha, e você vai andar mais 10 para frente, e você vai chegar numa cachoeira de 2 mil metros de altura, lindo, com um rio maravilhoso, transparente. Você vai ver os peixes nadando, você não vê o trajeto. Só que quando chega naquela montanha de 10 quilômetros, você fala, não, eu vou cansar demais, eu sei que tem um atalho por aqui, eu vou passar pelo atalho. Só que o atalho não vai te levar na cachoeira, ele vai te levar atrás dela. E quando você chega lá, você contempla o rio, mas não vê a cachoeira. Você chegou no lugar, mas não contemplou o que estava proposto. Por quê? Porque você escolheu um atalho. O caminho que é proposto, independente se ele tenha montanhas ou vales, ele precisa ser passado por nós. Nós precisamos passar por ele.
E sabe por que nós precisamos passar por ele? Para que quando nós venhamos chegar no lugar a nosso proposto, nós podemos sentar e contemplar aquilo que foi dito. Não tem coisa melhor, não sei se você já fez isso na sua vida, se não fez, faça. Eu na minha juventude nós fazíamos, eu e alguns amigos nós fazíamos trilha de bicicleta. E nós íamos para o meio do mato, nós tínhamos um trajeto na cabeça e quando nós chegávamos, às vezes depois de 20, 30 quilômetros pedalando no meio do mato, no meio das montanhas, a gente chegava e contemplava aqueles lugares lindos, aquilo ali carregava a energia, a gente tinha força para voltar. Ai, que graça tem! A graça é poder contemplar, irmão. Você esquece o cansaço, você esquece a dor e você contempla. Sabe o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a apreciar o caminho da transição e não murmurar nele. Apreciar os processos de Deus. Sabe por quê? Porque quando você conclui, você pode contemplar e você pode olhar para tudo aquilo que você venceu e você falar, glória a Deus, porque eu consegui passar cada processo e eu venci cada um. E aqueles que eu por um acaso burlei, eu preciso me alegrar, porque tive um coração arrependido, disposto a voltar e retornar e fazer de volta para que se cumprisse o todo de Deus na minha vida. O que Deus precisa fazer em nós como igreja nesses dias é nos levar para um lugar de arrependimento. Porque só arrependimento gera um coração segundo o coração de Deus. Um lugar em que nós não precisamos mais cobrar coisas que são claras para nós. Nós não precisamos mais chamar a atenção de coisas que são nossa responsabilidade. Eu não posso chegar e falar para um cristão que ele tem que ser parecido com Cristo, porque ser cristão significa ser parecido com Cristo. Nós temos que entender o nosso chamamento e começar a fluir a partir disso. Nós temos que entender que o corpo de Cristo é relacional. Nós precisamos nos relacionar. Nós não podemos pegar a luz e esconder ela dentro de casa, ficar escondidinho e só sair no domingo para ir para a igreja. Não, essa luz precisa brilhar para os meus vizinhos. Essa luz precisa brilhar para aqueles que estão fora, para aqueles que estão sofrendo. Ela precisa iluminar. Não, eu vou encher o meu candeeiro hoje no culto, vou encher de azeite, vou para casa trancar no cofre e domingo eu venho encher de novo. Não é isso. Eu preciso encher, eu preciso estar cheio, mas o funcionamento de estar cheio é iluminar os lugares escuros. Eu preciso entender que eu sou a luz, eu sou o sal, eu fui chamado para trazer luz sobre lugares. Senão não tem função, queridos. Não tem sentido ser igreja. Não tem sentido nós sentarmos aqui nessa cadeira almofadada maravilhosa que você está sentado, confortável. Aleluia! Vai emagrecer que para de doer. Vai regime, irmão. Ou então ora que a dor passa. Não tem sentido. Nós vimos aqui passar 2, 3 horas aqui e nós não usarmos aquilo que estamos sendo equipados. Um soldado, quando vai para a guerra, ele pega e coloca na sua mochila os equipamentos necessários para aquele trajeto. E sabe o que vai acontecer se ele findar o trajeto e não usar aquilo que foi depositado nele? Ele vai encher de novo a sua mochila para o próximo trajeto. Vai chegar um momento que ele só tem peso na mochila e não vai usar nada. E aquilo passa a ser pesado e cansativo. Por quê? Porque ele não usou. Querido, nós precisamos entender que nós somos aqueles que o Senhor deposita, mas é para nós fluir, não é para nós armazenar. Nós não temos que armazenar as coisas de Deus. Nós precisamos comer e oferecer para aqueles que precisam comer. Nós precisamos dar comida para esse mundo. Ai, Senhor, o mundo está terrível. É tua responsabilidade para que ele mude. Ai, Senhor, o que vamos fazer? E agora vamos fazer protesto para o meio ambiente, para as coisas organizadas, está tudo bagunçado. Se o homem organizar dentro, a natureza se sujeita à organização do homem. Porque Deus trouxe toda a natureza sujeita ao homem. Se o homem está estragado por dentro, a natureza também sofre, porque a natureza é a resposta de um homem corrompido. Agora, se nós estamos cheios de Deus, o lugar que nós habitamos, o lugar que nós vamos, esse lugar começa também a ser cheio de vida. A vida que você clama está dentro de você. Ela não está fora, só que você precisa gerar esta vida.
A luta contra a corrupção, ela não está lá no palácio do governo, ela está dentro de nós, a igreja. Porque quando a igreja se posiciona, vem luz sobre a terra, o sal tempera e tudo muda. Nós precisamos entender o nosso lugar, voltar para esse lugar e sermos verdadeiros sacerdotes do Senhor. Nós precisamos entender o para que nós somos chamados. Sabe para quê? Para que nós venhamos dar a resposta para aquilo que Deus nos chamou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você às vezes está perguntando dentro de você agora, nesse momento: Senhor, eu recebi uma palavra tua já faz um tempo e eu não fiz. Será que é para fazer ainda? Sabe quando essa palavra vai parar de cobrar você por dentro? É quando você dá a resposta fora. Não pergunte se é para fazer ainda. É para fazer ainda sim. Ai, mas já passou 20 anos. Então você está 20 anos atrasado. Você precisa fazer. Porque aquilo que Deus me manda fazer, Ele aguarda a conclusão, porque a palavra dEle não volta vazia. Eu preciso concluir aquilo que Ele me chamou para fazer. A resposta que muitos de nós procuramos não está fora, está dentro de nós. Não está em mais um seminário, mais uma conferência, mas está dentro, porque Deus colocou dentro. Sabe aonde eu vou encontrar ela? No meu quarto de oração. Quando eu começar a orar não pelas minhas vontades, pelos meus desejos, mas eu começar a orar a vontade de Deus, o desejo de Deus, Ele vai revelar as respostas que eu preciso para caminhar. Mas eu preciso orar a vontade dEle. E por que eu preciso orar a vontade dEle? Porque a vontade dEle arranca as minhas vontades e me coloca submisso à sua vontade. Esse caminho de transição é para nos ensinar a conhecer o coração de Deus. A vida relacional com Deus não é para você alcançar benefícios, é para você conhecer o coração de Deus e ver o teu coração como está perante o Senhor. O caminho, esse processo, Ele nos revela a nós mesmos. Senhor, eu quero saber como é que eu vou fazer tal coisa. Então te prepara, porque Deus vai começar a revelar para você quem você é. Eu estava indo para a esquerda, estava dando tudo certo, tudo legal, eu estava feliz. E de repente eu comecei a orar e Deus falou que não era para lá, era para cá, só que para cá eu não sei nada. É justamente para cá que você tem que ir. Porque isso vai depender do Senhor na transição. E não da tua força. Quando Deus tira o povo do Egito e leva caminho à terra, Ele era a provisão de noite, Ele era a provisão de dia. Ele era a luz que iluminava o caminho deles à noite, Ele era a sombra que estava sobre eles de dia. Eles não precisavam produzir nada, porque Deus estava produzindo tudo. No caminho da transição não é você que produz, você só se sujeita. Não se preocupe em produzir nada nesse tempo, se preocupe em se sujeitar ao Senhor. Querido, entenda, Deus não te chamou pelo que você pode dar, Ele já deu o melhor dEle por você, então se sujeite a Ele. Agora Deus fez tudo por mim, o que eu faço por Ele? Tudo que você fizer por Ele não é nada perto do que Ele fez para você. Se quer fazer algo para Deus, dê um coração arrependido e contrito para Ele. É a melhor coisa que nós podemos dar para Deus. Dê o teu coração para que Ele faça aquilo que precisa ser feito. O caminho da transição nos ensina a sermos humildes. A humildade nos ensina a retornar. A humildade nos ensina a nos arrepender. A humildade faz com que o orgulho de dentro de nós seja destruído e desconstruído. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém deixa de ser orgulhoso porque decidiu deixar de ser. O único capaz de destruir o orgulho do meio do teu coração é o Senhor. Porque o nosso orgulho não vai permitir que nós olhemos para nós e venhamos ver que estamos errados. Porque a nossa verdade própria diz que nós estamos certos. A transição, ela nos ensina e nos sujeita. É por isso que na transição nós não temos onde nos agarrar. É porque Deus tira tudo aquilo que nós podíamos ter como muleta, porque é o tempo que Ele vai produzir em nós. Tem pessoas que estão na transição e estão sofrendo. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não se sujeita. Porque se você se sujeitar à transição, você vai aprender a depender do Senhor em tudo. Abra a tua Bíblia comigo. Em Juízes.
Juízes 6. Pai, nós damos todo louvor, toda honra e toda glória ao teu nome, Pai. Sabemos que tu estás neste lugar, sabemos que tu se faz presente. Espírito Santo de vida, Espírito Santo de graça, Espírito de revelação e sabedoria. Eu oro para que o Senhor traga sobre nós essa noite clareza. Eu oro para que a clareza nos leve para um caminho de propósito. Eu oro para que toda palavra aqui liberada, Senhor, sujeite os nossos corações a te servir e a fazer a tua vontade. Eu repreendo do nosso meio todo o espírito, Pai, que tira a atenção dos teus filhos. Toda desatenção, toda distração, eu dou uma palavra de ordem agora, se retire desse ambiente, nós te rejeitamos. Eu digo a você, você não tem autoridade aqui em nome de Jesus. Eu declaro a nossa mente cativa ao conhecimento da tua palavra. Eu declaro a nossa mente sujeita e submissa àquilo que tu queres nos ensinar. E eu oro para que os nossos corações, Pai, estejam abertos, dispostos e disponíveis para serem tratados pelo Senhor e alinhados para a tua glória. Nós declaramos que você é o maior neste lugar. Que ninguém é maior que você. Você é o ponto principal. Você é o motivo de estarmos reunidos aqui, Jesus. É por você. Foi por você e sempre será por você, Senhor. Porque você é tudo em todos, Pai. Você é o nosso Senhor. Você é nosso amigo. Você é o nosso Salvador. Você é quem nos instrui acerca de todas as coisas. E nós somos gratos a Ti, Pai. E nos submetemos à Tua palavra para que tenhamos os corações ensináveis essa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Juízes 6, 12. Domingo passado eu falei sobre o primeiro ponto, como eu lido com a transição determina o meu sucesso ou fracasso. O segundo ponto, a transição é necessária para acessar o novo de Deus que está proposto. E o terceiro ponto que nós vamos falar hoje, fala sobre como eu caminho na transição. Nós somos trabalhados e ensinados pelo Senhor para acessar o novo proposto por Ele. A forma com que eu vou caminhar, a forma com que eu vou andar nessa transição, vai determinar se eu vou acessar o que foi proposto pelo Senhor ou não. Abre em Juízes 6, 12. E depois nós vamos para o 14 e para o 15. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Perceba que o anjo aborda Gideão, dizendo a ele quem ele é. Mas quando Gideão responde ao anjo, ele diz quem ele não é. E por quê? Porque ele não se sujeitou a ser trabalhado pelo Senhor. Queridos, nesse caminho de transição, Deus vai revelar para nós a nossa verdadeira identidade. Quem somos? Quem somos não é o resultado de quem nos vemos. Quem somos é o resultado de quem já nos viu e já nos criou. É por isso que para saber quem eu sou, eu preciso descobrir em Deus para que Ele me criou. Quando o anjo chega e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Eu fico imaginando Gideão olhando para os lados, falando: é comigo? Porque eu estou aqui escondido, malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas, preocupado porque daqui a pouco eles vão atacar e eu vou ter que dar um pouco para eles, vai ficar só um pouco para mim. Se você ler toda a história, você vai entender o que eu estou dizendo. E como aparece um homem para mim e diz que eu sou valente. Eu sou o mais pobre das tribos, eu sou o homem mais pobre, o menor da minha tribo. Como eu sou valente? A única forma de eu descobrir a minha verdadeira identidade é o quanto eu estou disposto de me entregar para o Senhor da identidade. Queridos, nós precisamos compreender que todos nós fomos formados pelo Senhor e dentro de cada homem, cada mulher, Ele inseriu uma identidade plena, clara. Deus não fez ninguém sem o conhecimento necessário para desenvolver o seu chamamento.
Todos foram criados com um propósito da parte do Senhor. E quando o Senhor chama, quando Ele fala conosco, Ele não fala mediante o que vemos, Ele fala mediante o que Ele criou. Às vezes eu falo com você sobre uma palavra e você fala, não, cara, esse profeta errou o endereço, é para outro, não é para mim não. Tem nada a ver comigo esse negócio. Mas na verdade, lá no fundo do teu coração, você sabe que aquela palavra vem de encontro a algo que você foge. Algo que você não quer, e você fala, não, não é para mim, eu não tenho condição nenhuma. A condição que você precisa ter quando Deus te chama é reconhecer que Ele sabe o que está dizendo. Porque Deus te vê na essência, você se vê em meio aos teus pecados e em meio às tuas confusões mentais. Eu olho para mim em meio à situação que eu vivo, Deus olha para mim da forma com que Ele me gerou e da forma com que Ele me criou. Na transição, queridos, nós não vamos perder a nossa essência. Sabe que tem sido muito difícil? Pessoas que estão transicionando hoje a sua mente, elas se encontram com o Evangelho, esse Evangelho confronta elas, e elas começam a jogar tudo fora. Até aquilo que é necessário para o trajeto. Não, porque tudo que eu aprendi não presta, eu vou jogar tudo fora, Léo. Nada serve do que eu aprendi, eu tenho que começar do zero. Irmão, você precisa entender que quando Deus te leva para a transição, Ele está te levando para um lugar para você conhecer a tua verdadeira identidade, mas existem coisas que estão na tua essência, que são essenciais para o cumprimento do propósito. Não, eu sou muito espalhafatoso, eu chego no meio, eu vou conversar com todo mundo, eu preciso mudar. Eu preciso ficar quieto, eu não posso, parece que eu sou muito exibido. Não, porque quando eu chego eu me meto, as pessoas me enxergam, aí eu tenho que mudar, porque eu tenho que ser diferente. A tua essência vai ser alinhada, mas não mudada. Aleluia! Eu brinco muito com a Dani, eu vou usar a Dani para esse exemplo. A Dani é curitibana de raiz, irmão, nascida e criada. E às vezes nós chegamos em algum lugar, as pessoas começam a conversar assim que a fama do curitibano lá fora não é das melhores. Não relaciona, não conversa, fechado. O elevador cumprimenta dependendo do dia. Mora 10 anos vizinho, não cumprimenta o elevador. Tudo bem? Bom dia. E a Dani chega no elevador, ela não conhece, ela já puxa assunto. E a pessoa só faz assim. E ela continua, a pessoa. Aí ela continua, a pessoa vira para o lado, ela, então. Aí a pessoa volta, tá bom, vou responder, porque não tem jeito de fugir, né? E aí a gente começa a conversar e as pessoas olham assim para a Dani. Dani, posso fazer uma pergunta? Você é curitibana mesmo? Não leva a mal, porque o curitibano tem uma fama de não ser relacional. Aí a Dani podia ter escolhido se submeter à cultura do ambiente que ela vive ou entender a sua identidade e funcionar por meio daquilo que Deus colocou nela. Ah, a minha cultura é assim, então eu preciso me sujeitar a isso, eu preciso mudar o meu jeito. Não! É a essência que Deus colocou dentro de você. Você precisa fazer com que isso saia para fora. O trajeto, o caminho que Deus nos propõe é para que nós venhamos maximizar a essência que está em nós. Não é para nós nos fechar dentro de nós. Não é para nós, eu vou mudar agora, porque agora, queridos, nós somos influenciadores de ambientes. Nós não somos pessoas que se sujeitam a ambientes. E nós conversávamos assim, e às vezes nós conversando em casa, falava, Dani, parece que eu sou o curitibano da casa. Porque vocês podem pensar que, não, mas eu já fui um cara totalmente tímido. Falar em público para mim era um grande desafio e ainda é. Ah, pastor, duvido. É a mais pura verdade. E por quê? Porque muitas vezes você está rejeitando aquilo que Deus te chamou para ser. Eu fiz um curso há cerca de 9 anos, eu estava fazendo um curso com uma empresa alemã. E eu já pregava o evangelho, eu podia pregar para 1000 pessoas, ou para 100, ou para 5, ou para 10. Quando se tratava da palavra de Deus, era comigo, irmão.
Saía alguém aqui de dentro e fazia a coisa acontecer. E eu me lembro que nesse curso nós tínhamos que falar o que nós éramos. Eu estava pegando uma franquia de uma empresa alemã para trabalhar no Brasil. E nós precisávamos falar o que a gente fazia, além daquilo que a gente fazia. E eu coloquei lá na minha ficha, no meu cadastro, que eu era pastor. Nesse curso de 15 dias, nós tínhamos que fazer um trabalho de equipe, desenvolver uma empresa nesse trabalho de equipe. Imagina quem foi escolhido para apresentar o trabalho na frente de todo mundo lá no auditório. Fui eu. Eu cheguei para aquela equipe de 8 pessoas e falei, cara, assim, não me leva a mal, mas eu não sei falar em público. Eles olharam para minha cara e começaram a rir. Cara, tu é pastor, como é que tu não sabe falar em público? Eu falei, da Bíblia eu falo, mas isso aqui não é meu assunto. E por quê? Porque a minha cabeça ainda estava dicotomizada, dividindo as coisas. Não conseguia compreender a minha essência. Rapaz, eu nunca tive uma dor de barriga tão terrível que nem aquele dia. E eles não amoleceram para mim, eu tive que apresentar o trabalho. E como se não bastasse, aquele alemão abençoado começou a fazer pergunta. E era para ser 15 minutos, foi meia hora falando. Eu acho que eu tomei 1,5 litro de água aquele dia, porque secava a boca todo momento. E eu fui para casa questionando comigo mesmo, falando, Deus, como é que pode? Eu consigo pregar, mas eu não consigo me expressar para as pessoas, parece que me trava, me faz alguma coisa. E o Espírito Santo começou a falar para mim é que você só funciona naquilo que você acha que tem que funcionar, você não se sujeitou à essência que eu coloquei dentro de você. Eu falei, tá, Deus, mas agora explica. Eu estou tentando, me explica esse negócio. Deus falou, você precisa fazer fora o que você faz dentro também. Eu te chamei para falar, não para ficar quieto. Mas não era da Bíblia, mas não precisa. A Bíblia tem que fazer parte do teu discurso em tudo. Ela pode ser usada em tudo que você faz na tua vida. E naquele dia eu fui confrontado e fui obrigado a falar em público. E eu comecei a olhar para dentro de mim, entender no Senhor que eu precisava desenvolver aquilo que Ele me deu por essência. Ah, pastor, eu sei assim que Deus me chamou para algo, mas eu tenho vergonha. Não seja tímido. Aí como que eu vou perder a vergonha? Fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Amém. Como que eu vou ganhar a corrida? Correndo. Como que eu mato a fome? Comendo. Como que eu venço os meus medos? Enfrentando eles. O problema é que nós ficamos relutando com as coisas. E aqui estava Gideão. Não, Senhor, você está enganado. Você veio para a tribo errada, a tribo dos caras bons está para lá. Aqui só tem os caras ruins. Aqui só tem os caras que não têm força, os caras que se escondem, os caras que têm medo. Os bons estão do outro lado. E o Senhor olha para ele, não, Gideão, você que não está entendendo. Eu te chamei para uma obra. Você só precisa entender uma coisa, ser forte e corajoso. Aleluia! Você precisa olhar para dentro de você e ver quem eu estou vendo. Eu fico imaginando o diálogo de Gideão com o Senhor ali, tentando convencer o Senhor que ele se enganou. E o Senhor convencendo Gideão de quem ele era, que ele não sabia. Sabe o que a tua vida de oração vai fazer com você? Vai te ensinar a descobrir quem você é. É por isso que eu digo para você, não ore para ter as coisas. Ore para ser transformado pelo Senhor e as coisas vão correr atrás de você. Nós ficamos orando horas, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. E Deus fala para você, você não precisa de nada disso. Você precisa entender quem você é, e eu vou ferramentar você para você concluir a obra que te foi proposta. Nós precisamos ir para o Senhor dispostos a nos despir para que Ele nos veja, a ponto de Ele nos mostrar para nós mesmos. Ah, porque eu queria ser um cantor, eu queria ser um pregador. Você já perguntou para Deus se é isso que Deus quer que você seja? Ah, mas eu quero. Você querer não quer dizer nada, irmão. Talvez Ele te chamou para ser um engenheiro, Deus te chamou para ser um construtor, Deus te chamou para ser o melhor padeiro da panificadora do teu bairro, você está tentando ser outra coisa. Não defina o teu trabalho pelo quanto você vai ganhar nele, defina pelo teu chamamento, porque você vai ser feliz fazendo ele. O que nos dá tristeza é correr atrás daquilo que Deus não nos chamou para ser. Existem pobres frustrados e milionários frustrados, irmãos.
Em todas as categorias existe a frustração de ter corrido uma carreira e quando chegou lá no final dela, não encontrou o que esperava. Você chega para um servente de pedreiro, às vezes pergunta, cara, você gosta do serviço que você está fazendo? Ele fala, gosto. Mentiroso. E quem que gosta de ficar levantando saco de cimento, batendo massa o dia inteiro? Mas tem gente que ama fazer isso. Eu conheci um rapaz, há uns anos atrás, ele era servente de pedreiro, e pense num cara feliz da vida, trabalhando, fazendo seu serviço. E nós sentamos para conversar, aquela coisa toda, ele terminou o horário de trabalho e falou, pegou uma moto. Irmão, pensa na moto do rapaz. Eu lutando para pagar a parcela do meu corte, o cara assim com uma moto, irmão. Começamos a conversar, e ele feliz com o trabalho que ele desenvolveu, fala, cara, eu estou feliz com o que eu faço. Com esse trabalho Deus já me deu uma casa, está quitada, não pago nada por ela. Deus já me deu essa moto, meu meio de transporte também está quitado, não pago nada por ele. Eu falei, cara, eu não quero ser vazio, não quero ser entrão, mas quanto que você ganha? Eu ganho X. Eu falei, não pode. Eu ganho 10 vezes mais que esse homem, estou pagando cartão, estou pagando parcela, o cara está com tudo quitado, irmão. E sabe, hoje pensando nisso, eu percebo que ele entendeu e ele desenvolvia com alegria aquilo para o qual ele foi criado para fazer. E naquilo Deus supria em tudo ele era feliz. A felicidade não está em quanto você ganha, mas está no entendimento do teu propósito. No que Deus te chamou para ser e fazer. Porque isso traz satisfação, alegria, não traz peso. Aquele me ensinou muito. Mas eu fui entender isso que aconteceu alguns anos atrás, eu fui entender há pouco tempo. Há uns 7 anos atrás eu fui entender, poxa, e eu lembro até hoje dele. Dele saindo faceiro com aquela moto. Eu nunca vi um cara fazer massa tão feliz que nem aquele homem. E por quê? Porque ele entendeu. A maior frustração nossa é desejar aquilo que os outros são. Porque nós tiramos os olhos daquilo que Deus nos chamou para ser e nos frustramos na caminhada. Nós queremos ser o que alguém... eu quero ser... O cara vai jogar futebol e quer ser o Ronaldinho. E ele não consegue nem passar da zaga, ele fica frustrado. Ninguém quer ser o Rubinho na Fórmula 1, todo mundo quer ser o Schumacher. Mas o Rubinho foi feliz no tempo que esteve lá, porque ele entendeu o seu tempo, entendeu o seu momento e viveu, e foi prazeroso para ele. O problema é que sempre nós paramos a caminhada para pensar no que nós queremos. E por quê? Porque nós não nos sujeitamos à oração para entender o que Deus quer. Deus olha para Gideão e fala bem assim, você é o cara que vai fazer o que precisa ser feito. E ele briga com Deus dizendo bem assim, não, não sou não, é você. Por que Deus afirma, o Senhor afirma e reafirma a identidade de Gideão? Porque ele precisava fazer com que Gideão entendesse quem ele era na sua essência e aquilo viesse maximizar a sua força para avançar naquilo que Deus disse para ele. Deus vai afirmar você naquilo que Ele te chamou para ser e não naquilo que você quer ser. Não ore para você ter o que você quer, ore para você conhecer o que Deus quer para você. Ai, Senhor, eu quero tal coisa. Enquanto eu devia perguntar para o Senhor o que o Senhor quer de mim. Há 9 anos atrás, a minha oração era ser um dos empresários mais ricos do Brasil. E sabe qual era a minha proposta para Deus? Deus, veja bem, eu sendo o maior empresário do Brasil, um deles vendendo muito, ganhando muito dinheiro, eu vou poder enviar missionário para o Nordeste, para a África, para onde for, Senhor. Você é o maior dizimista da igreja, ofertante. Pense, Deus, o Senhor não pode me perder nessa área. Eu sou bom, eu sei vender, eu sou um cara bom de negócio. Eu vou ajudar muito. Mas pastor, não, Senhor. Eu vou lá dar uma pregadinha, mas viver disso não dá. Eu tentei por algum tempo convencer o Senhor disso. Mas há 7 anos e meio atrás, Ele me convenceu do que eu tinha que ser. Ele me disse, eu não preciso de um empresário rico, porque o recurso para o meu propósito, eu não preciso de você para isso. Eu preciso que você se inclua no meu propósito. Eu não preciso que você seja o maior dizimista, que você seja o cara que vai enviar as pessoas. Eu preciso que você entenda para o que eu te chamei.
Porque sempre nós queremos convencer a Deus aquilo que nós queremos ser e não queremos ouvir Deus aquilo que Ele nos chamou para ser. E é por isso que nós nos frustramos na caminhada. Eu digo para vocês uma coisa, se eu tivesse ouvido a Deus há uns 15 anos atrás, eu teria pelo menos 8 anos de lambuja de felicidade na minha vida. E por que eu não ouvi? Por causa da teimosia, da arrogância e do orgulho. Quando nós estamos num tempo de transição, nós precisamos de sujeitar e ouvir o que Deus está falando ao nosso respeito. Eu me lembro que a conversa que eu tive com o Luiz em 2012, no final de um café com pastores, eu me lembro que ele chegou e olhou para mim e falou, cara, eu não vou falar. Ele falou, não vou encher de linguiça com você, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que Deus falou com você 5 anos atrás e mais 5 anos atrás, faz 10 anos, a cada 5 anos Ele está falando com você uma coisa. E agora está fechando um ciclo de 5 anos e eu vou falar para você a mesma coisa. Eu falei, lá vem. E quando ele falou, ele entregou aquela palavra que eu tinha recebido há 10 anos atrás. E que Deus tinha me lembrado nos 5 anos atrás. Ele liberou aquela palavra e eu entendi, porque ele deixou muito claro o que Deus estava falando. Eu estava procurando coisas fora, enquanto eu precisava transformá-las dentro. E eu saí dali com uma clareza e falei, Senhor, mas isso vai custar muito para mim. E Deus falou para mim, vai custar tudo que você não quer me dar. Porque a transição vai pedir para você o teu tudo, para que Deus possa dar o tudo dele para você. O teu tudo não é nada, irmão. O tudo dele é tudo. Você precisa entender que os teus sonhos e desejos, se não estiverem embutidos nos sonhos de Deus para a tua vida, no final da corrida você vai chegar frustrado no caminho. Você vai se frustrar. Gideão podia escolher aqui continuar escondido, mas ele preferiu ouvir o que Deus estava dizendo. Eu posso na transição me esconder, não querer reconhecer quem eu sou, não querer saber da minha verdadeira identidade, porque é muito bom se esconder naquilo que eu acho que sou. Porque quando a minha verdadeira identidade é revelada, eu preciso me tornar aquilo que eu sei que eu não sou. Ninguém chega para Deus, você já viu alguém na Bíblia chegar para Deus e Deus começar a falar para ele, falar, não, eu sou esse aí, está tudo certinho, é eu. Quando Deus começa a falar, a pessoa começa a olhar para ela e procurar aquela pessoa que Deus está falando, mas ela não encontra, sabe por quê? Porque ela está caminhando pelos seus caminhos, desenvolvendo os seus planos, trabalhando para os seus projetos e vivendo os seus sonhos. E é por isso que Deus precisa chegar e falar, ei, eu te formei para isso. Mas eu não me vejo nisso, Senhor, justamente porque você não está vivendo o que eu te fiz para ser. Querido, entenda que na conclusão do chamamento de Deus para mim e para a tua vida, não vai ter como alcançar essa conclusão sem que nós venhamos nos sujeitar a esse processo de Deus, a essa transição, essa mudança de mente. A única coisa que pode impedir você de cumprir o propósito de Deus na tua vida e através da tua vida é o teu orgulho. O maior demônio que nós lutamos nessa época, nessa geração, é o ego. É o orgulho, é o endeusamento do ser humano, em que tudo é para satisfazer o desejo do homem e nada para satisfazer o desejo do Senhor. Nós construímos e trabalhamos para satisfação própria, sem que sequer perguntar para o Senhor se aquilo é plano dele para a minha vida. E por quê? Porque nós não paramos para ouvir o que ele tem para dizer. E quando ele diz, nós rejeitamos o que ele disse, porque nós não conseguimos enxergar. Querido, você só vai ver quem você é em Deus se você se permitir olhar pela visão de Deus a tua vida. Porque tem coisas que eu olho para mim até hoje e eu não consigo enxergar. Mas eu me sujeito à cruz, eu vou aos pés da cruz do Senhor, me sujeito ao Senhor e falo, Senhor, eu não vejo, mas se tu vês, eis-me aqui, Senhor. Eu não consigo ver essa pessoa que você está falando, mas se você vê, me ensina a enxergar, abre os meus olhos para que eu veja. Não é entrar em uma discussão tola com Deus, mas é se sujeitar, mesmo que você não esteja vendo. Eu não preciso ver, eu preciso obedecer.
A quarta característica só passa pela transição quem entra na obediência. Você só vai entender a transição se você obedecer ela. Pessoal, vamos sair, Deus nos deu uma palavra, nós vamos passar pelo caminho do deserto e nós vamos até a terra prometida. Mas na primeira caminhada esse povo começou a reclamar. Por quê? Porque ele não obedeceu. Porque eles passaram 40 anos, porque era um povo obstinado e teimoso. Porque não ouvia e não obedecia. Se falava uma coisa, questionava-se a ordem. Toda a ordem de Deus que eu questiono atrasa o meu processo. A obediência é a chave da transição correta. A submissão ao que Deus disse é a chave que me leva à conclusão no propósito de Deus na minha vida. Quando você não sabe o que fazer, obedeça. Quando você não sabe a resposta, se sujeite ao que foi dito. O problema é que nós questionamos. Queridos, a obediência ela não pergunta, a obediência ela responde. O homem obediente não fica perguntando, ele é a resposta daquilo que lhe foi proposto. O problema é que nós queremos resposta para obedecer. A obediência ela não pergunta, a obediência responde. Como que eu respondo? Me sujeitando ao Senhor. Quando eu me sujeito ao que Deus está dizendo, Ele fará aquilo que está dizendo na minha vida. Abra aí Gênesis 12:1 comigo. Esse foi o texto que Deus falou comigo 15 anos seguidos. De 5 em 5 anos Deus falava, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu hei de te enviar. Eu pegava a minha mudança, carregava no carro e mudava de cidade. Eu ia para outra cidade e falava, mas nada aconteceu, Deus. Passou 5 anos, um cara que nunca me viu na vida, parou na rua, olhou para mim e falou, Deus manda eu te dizer. Eu falei, lá vem. Sai de novo. Agora que a coisa está ficando boa, tem que sair de novo. Dani, ó, Deus falou, vamos pegar o carro, vamos embora. Amor, não, Deus falou. Passa 5 anos, vem o Luiz Hermínio. Cara, Deus manda dizer para você, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu tenho te mostrado, tenho te enviado. Naquele dia eu fiquei lá e falei, glória a Deus, eu saí de Curitiba, eu vou embora para Itajaí. Aleluia. E ele falou, porém, o que Deus disse para você 5 anos atrás, 10 anos atrás, você não entendeu e mudou de cidade. A transição é dentro e não fora. Você precisa compreender. Você precisa ficar onde você está. Falei, eu gostei da primeira parte. A segunda eu não gostei muito, não. Mas aquele dia eu tive clareza do que Deus estava falando. Eu não perguntei, eu obedeci. Porque a obediência não pergunta, a obediência responde. E como que ela responde? Ela responde obedecendo. Gênesis 12:1 fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A gente sempre pega o primeiro trecho, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrei, mas aqui está dizendo, sai da casa de teu pai. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Corta relacionamento com aquilo que te aprisiona. Tire a mentalidade que vem te seguindo e te prendendo em um lugar. Corte uma vida relacional, cordões que te prendem em lugares e vai para o lugar que eu estou te enviando. Porque por um tempo a casa do Pai torna-se segura, mas chega um tempo que nós precisamos sair dela para concluir o nosso chamado. A Bíblia diz que o homem casa-se e sai da casa do seu pai. E vai concluir, vai construir a sua vida a partir daquilo que Deus disse para ele. Deus estava propondo para Abraão, saia da casa do teu pai, porque na casa do teu pai você não vai cumprir o chamamento. Corte os cordões, corte as coisas que te prendem. Em casa do pai, fala sobre coisas internas, sentimentos internos, coisas mal resolvidas dentro de mim. Carências e dependências que não fazem parte do processo que Deus precisa fazer. É por isso que nós precisamos cortar esses lugares. Honre teu pai e tua mãe, mas não os amarre a você e não se amarre a eles, para que você possa cumprir o propósito que te foi proposto.
No versículo 2 fala assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. O versículo 2 está condicionado à obediência do versículo 1. No versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quando você continua lendo esse trecho, você vai perceber que ele não pergunta, mas ele obedece. E quando você conhece a história e a vida da família de Abraão, você fala: esse cara é maluco. Porque Deus propõe a ele caminhar em um caminho que ele desconhece, e esse caminho só tem deserto. E por que Deus faz essa proposta? Porque é no deserto que Deus trata o nosso caráter, irmão. É no deserto que Deus se revela para nós quem Ele é. Eu sempre digo para você, para o deserto que você vai, você precisa sair sozinho, mas para o deserto que Deus te leva a Ele é o suprimento de tudo. Ah, pastor, estou no deserto. A minha pergunta para você: quem que te levou? Eu estou na caverna, sai daí que não é teu lugar. Se Deus te levou para o deserto, você vai ser suprido em tudo. Porque eu não vi ninguém que Deus levou para o deserto que Ele não foi suprimento em tudo. Porque quando Ele leva, Ele está preparando, nos moldando, nos deixando semelhante àquilo que Ele precisa que nós venhamos ser. O deserto de Deus trabalha o nosso caráter. O nosso deserto nos leva para um lugar de remorso. O nosso deserto nos leva por culpa em todos. Quando Deus tira o povo de Israel e leva para o deserto, aquela primeira geração vai para o deserto questionando por quê? Porque ela vai com um coração esperançoso nas suas convicções. Ela esqueceu a palavra, esqueceu a promessa. Mas a outra geração, ela passa 40 anos pagando o preço do pecado dos seus pais, mas se sujeita porque sabe o porquê está passando aquilo. Deus nos leva sempre para lugares onde nós não temos onde nos agarrar, irmão. No deserto a tua força te dá água? Sim ou não? No deserto a tua força e o teu dinheiro compra alguma coisa no mercado? No deserto a tua habilidade te ajuda? Não. Deserto significa que tudo aquilo que você pensa que não serve para nada se Deus não for com você. É por isso que Deus te leva para esse lugar. Porque a transição que é proposta a todos, existe um deserto. Porque Deus precisa desconstruir em nós a nossa autossuficiência. Deus precisa trabalhar em nós um caráter semelhante ao do seu filho. Alguém que detinha todo o poder, mas se sujeitou. Para quê? Para que todo o propósito fosse cumprido. Queridos, nós não fomos chamados pelo Senhor, escute isso, para realizar os nossos sonhos. Não, nós somos chamados pelo Senhor para cumprir o nosso propósito nele. Deus não é a porta da esperança do Silvio Santos que realiza sonho, irmão. Esquece isso. Deus nos chamou para cumprir um propósito. Deus não é a loto fácil. Eu vou apostar para ver o que dá. Não. Deus nos chamou para alinhar o nosso coração, porque Ele precisa cumprir o seu propósito através da nossa vida. Nós temos que entender para quê e por que fomos chamados. A obediência sujeita a mente e o coração ao senhorio de Deus. A obediência, irmãos, ela gera fé em nós. Ninguém vai conhecer a fé sem que seja por meio da obediência ao que está escrito. Como que eu adquiro fé? Obedecendo a palavra. Como que eu confio? Caminhando sobre a palavra. Como que eu desenvolvo fazendo o que a palavra diz que eu tenho que fazer? Eu não tenho como gerar um homem de fé dentro de mim sem que eu me sujeite à palavra de Deus. A fé, querido, ela obedece. A fé se sujeita. A desobediência não é fé. Ah, não, eu vou fazer tal coisa porque eu tenho fé. Não, você vai fazer porque você é teimoso. Que vai dar certo. Deus disse e vai. Não, Deus não disse. Esses dias atrás chegou uma pessoa para mim, esses dias atrás, há alguns anos, tá?
Não, pastor, porque Deus disse isso para mim, a coisa não está acontecendo. Eu olhei para ele e falei, Deus não disse. Como assim, pastor? Deus não disse? Deus falou por 3, 4 pessoas. Falei, Deus não disse. Porque aquilo que Deus diz, Ele é fiel e cumpre. Se não está acontecendo, não foi Deus que falou. É simples. Eu estou tentando uma coisa, não dá certo. Então, porque não foi Deus que falou, irmão. Porque tudo aquilo que Ele disse se cumpre. Existem 2 coisas aqui, ou você não se sujeitou à palavra que Ele disse, e você só quer o benefício da palavra, ou Ele não disse. Porque Ele é fiel. Não, porque não dá nada certo e agora, a culpa é minha. A culpa não é de Deus, porque Ele é correto, Ele é fiel, Ele é certo em tudo que faz. Porque Deus falou e agora não está dando certo, irmão. Seja humilde de reconhecer que você comeu aquela feijoada pesada e teve um pesadelo e pensou que era sonho e foi fazer o que Deus não te chamou para fazer. É simples. É melhor uma dor de barriga no dia seguinte do que ficar teimando com Deus. Se sujeita, Deus não falou. Isso não é fé, isso é teimosia. Eu preciso entender o tempo de Deus. Tudo aquilo que Deus libera sobre a minha vida, existe um processo de transformação na minha vida para concluir a palavra que Ele disse. Não existe nenhuma palavra de Deus concluída sem que eu tenha um processo a passar para que aquela palavra gere vida em mim. Nós falávamos com o pastor Luiz agora na semana. Nós em uma reunião do presbitério, ele falando sobre algumas coisas, nós conversando, ele dizendo, cara, Deus falou algumas coisas para mim há 15 anos atrás, e eu falava, não, isso não pode jamais. E hoje eu consigo perceber algumas coisas que eu não me vejo nesse lugar, mas eu vejo que Deus vai fazer, porque eu me sujeitei à palavra. Quando você recebe uma palavra de Deus, você não precisa procurar capacidade em você, irmão. Porque você nunca vai ter a capacidade suficiente para concluir a obra que Deus propôs para você. Sabe por que você nunca vai ter? Porque é Ele que capacita você no processo. Não, porque quando eu estiver pronto, pastor, quando eu estiver pronto eu vou. Então você nunca vai. Pastor, eu estou orando. Deus falou assim, eu estou orando, porque eu preciso ficar pronto. Você nunca vai fazer, irmão. Você vai ser um crente frustrado domingo à noite. Vem para o culto, chora, levanta a mão, volta para casa, mas vai ser um frustrado da vida. Por quê? Porque você nunca vai concluir o teu chamamento. Porque você sempre espera estar pronto pela tua força. Não é assim que funciona. Isso é orgulho. Não, porque eu vou fazer, eu vou mostrar para Deus que eu estou bom. Você não vai mostrar nunca. Porque é Deus quem nos capacita, é Deus que gera em nós, é a soberania do Deus Todo-Poderoso que faz nós sermos transformados para aquilo que Ele quer que nós sejamos. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11, 8. A obediência, ela gera fé em nós. Hebreus 11, 8 diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terras alheias, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sabe por que Abraão não concluiu, não alcançou em totalidade aquilo que lhe foi dado pelo Senhor? Porque só vai ser alcançado na volta do Messias. Porque aquilo que ele viu era a terra, a Nova Jerusalém, ele só vai alcançar isso juntamente conosco. Mas a obediência dele o colocou como pai da fé de todas as gerações, porque ele recebeu um chamado e obedeceu. Ele sabia para onde estava indo? Não, mas ele creu. E como que ele creu? Porque primeiro ele obedeceu. Ninguém vai crer sem obedecer o que foi dito. Nós queremos primeiro entender para depois obedecer. A fé, ela crê, a fé se sujeita e nós caminhamos. A transição nos propõe obediência, a transição nos propõe o senhorio de Deus, sujeitos ao governo de Deus. Por quê? Porque nesse ambiente nós não vamos conseguir produzir nada.
Nesse ambiente de transição não são as suas habilidades, mas é o Senhor quem vai fazer. Ele vai te ensinar a como usar as suas habilidades para quando você chegar no lugar proposto a você. A transição, ela ensina. Respeitar o padrão dado nos leva a passar pelo processo e alcançar a promessa. O que é o padrão de Deus? É permanecer. O padrão de Deus para nós é a permanência. Não fuja dos processos, pois a permanência nele valida você para o propósito. O problema é que nós fugimos dos processos de Deus e nós queremos alcançar os processos. Não, é a permanência que valida o propósito. Nós precisamos ser permanentes no Senhor. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Nós precisamos permanecer na palavra que foi dita. Nós não podemos retroceder em meio às dificuldades. Nós precisamos permanecer, porque a permanência valida. Por que você está aí? Porque Deus disse para ficar aqui. Cara, mas não tem nada aí. Vai lá, lança a rede de novo. Não, mas eu pesquei a noite toda. Eu sou pescador, cara, eu não sou burro. Eu sei o que eu estou fazendo. Vai lá, lança a rede de novo. Ele olha, como você olha às vezes desconfiado para Deus, mas ele se sujeita. E ele diz, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele teve a maior pescaria da vida dele. Não é porque você tentou várias vezes pela tua força que não deu certo, que quando Deus mandar você fazer não vai acontecer. É porque você tentou fazer do teu jeito, não vai dar mesmo. Agora, se Deus mandou fazer, vá e faça. Permaneça na palavra dita. Porque essa permanência na palavra de Deus vai validar todo o propósito de Deus na tua vida. Ser firme e constante no Senhor. A constância nos ensina a obediência, irmãos. Ninguém se torna um filho obediente sem desenvolver constância. Constância é caminhar, andar e se sujeitar ao processo, é caminhar na mesma velocidade, é sujeitar o tempo, é respeitar todo o processo de Deus. Firme e constante, permanecer naquilo que Deus disse. Porque a permanência constrói em mim um coração obediente. Abra a Bíblia em Lucas 24, 49. O padrão de Deus aqui é você permanecer. Lucas 24, 49. Está escrito assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois a cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Imagine Jesus ressurreto, ensina o reino de Deus para eles, 40 dias, falando acerca de tudo aquilo que iria acontecer, como que seria. E após tudo que ele disse, após todo o treinamento que ele deu para aqueles discípulos, ele fala bem assim: ei, agora vocês precisam permanecer, vocês precisam aguardar. Imagine Deus chegar para você e falar tudo que ele vai fazer em você, através de você. E depois de tudo disso ele fala: ei, não é para fazer, é para esperar. Vai para Jerusalém, espera, porque não adianta você ter informação se você não ter autoridade de funcionamento. Eu saber para que fui chamado sem autoridade é você, uma pessoa frustrada, porque eu não vou concluir o meu chamamento. O fato de eu saber o que eu devo fazer não me dá autoridade de fazer. Eu preciso me sujeitar ao processo de permanecer no que Deus disse, no tempo de Deus. Deus fala: esperem, permaneçam. Por quê? Porque vocês precisam ser revestidos. O Senhor está dizendo: vocês têm a informação, mas vocês não estão aptos, vocês não têm a autoridade de funcionamento. Eu ter a informação de muitas coisas não me dá autoridade de funcionamento. O problema é que nós recebemos a informação e queremos sair fazendo sem ter autoridade para funcionar naquele lugar. E é onde nós nos frustramos e nós dizemos: não, Deus não disse, Deus não falou. Não, Deus falou, mas você não se sujeitou ao processo. E aí é onde nós encontramos pessoas frustradas pelo caminho, arrebentadas, com a sua fé destruída. Por quê? Porque elas não conseguem reconhecer que elas tentaram dar a resposta de algo que Deus não disse para fazer naquele tempo. Tem coisa, irmão, que Deus vai falar para você hoje, mas não é para você fazer amanhã. É para você se transformar naquilo que Ele está dizendo, para que quando você estiver apto,
você possa fazer. O que me dá autoridade de fazer as coisas é quando eu sou transformado pela palavra que eu recebi. Esperar e para que do alto vocês sejam revestidos de poder. A conclusão da permanência, da resposta que eles deram em Lucas 24 está em Atos 2. Eles estavam todos reunidos ali, esperando. Eles tinham toda a informação de funcionamento, mas eles se sujeitaram a esperar o tempo devido. Enquanto eles esperavam, eles obtiveram o cumprimento do propósito. Qual era o propósito? Eles seriam revestidos de poder. Para quê? Para concluir o chamamento. Querido, o fato de você ter uma experiência com Deus, como ninguém teve, não quer dizer que você está habilitado para funcionar em algumas coisas. Eu tive uma visão, isso e aquilo, tá, mas você conhece o caminho da visão? Visão sem discernimento gera divisão, irmão. Visão sem sujeição ao processo de Deus vai trazer divisão dentro de você. Não porque Deus falou, então não brigue com ninguém. Se sujeite à palavra que Deus disse e Ele vai fazer na tua vida. Não porque o meu pastor não vê isso em mim. Então se sujeite à palavra para que isso se transforme na palavra. É impossível que o teu pastor não te enxergue. Ele pode até não querer ver, mas Deus vai fazer ele enxergar. E por quê? Porque você parou de reclamar pelo caminho e se sujeitou a ser transformado aquilo que Deus disse a teu respeito. Quando nós se sujeitamos ao Senhor, mesmo que alguém esteja ocupando o lugar que Deus disse para nós, Ele vai nos colocar naquele lugar. Por quê? Porque Ele está preparando o caminho para o estabelecimento do seu propósito. Não brigue, não discuta, se sujeite. Pare de discutir coisas vãs, brigar por lugares. Se sujeite, espere, permaneça. Porque o Deus que falou vai te habilitar para acessar aquilo que Ele disse. A obediência vai gerar em você o cumprimento da palavra, da promessa. O novo de Deus é dado somente a filhos submissos e obedientes. A submissão aos seus mandamentos nos leva a conhecer o verdadeiro amor de Deus. Abra em João 5:2 comigo. Como que eu percebo se sou submisso ao Senhor? João 5:2 responde. Como que eu sei se eu amo ao Senhor? João 5:2, 3, 4 e 5 responde. Nisto conhecemos que amamos os filhos, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. E como que a nossa fé é desenvolvida? Obedecendo e amando os mandamentos de Deus. Uma fé sem obediência não é fé. A fé só é desenvolvida quando eu amo ao Senhor e quando eu pratico os seus mandamentos. Eu só vou ter a conclusão, eu só vou conhecer as coisas de Deus quando me submeto à sua palavra, quando eu amo a sua lei. A revelação plena do propósito de Deus está na palavra do Deus que me deu a palavra. Pastor, mas o meu chamado é diferente do chamado do William. Mas a resposta também está na palavra. É a palavra que nos ensina é o amor pelos mandamentos do Senhor. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu só posso crer que Jesus é o Filho de Deus se eu me permitir ser resgatado pelo Jesus que morreu na cruz. Eu torno a dizer para você, não foi você que escolheu servir ao Senhor. Foi o Senhor que escolheu você para servi-lo. Porque se você escolheu, querido, você pode escolher outro. Se você escolheu servir alguém, você pode desescolher e não servir mais. É por isso que no processo da transição você não tem escolha, você precisa se submeter. E só vai para a transição quem foi escolhido, porque quem escolheu não se submete. Não, eu escolhi servir a Deus, então também escolho não servir. Você nunca conheceu a Cristo. Porque você não tem como escolher, é Ele que te escolhe. E quando Ele te escolhe, Ele vai te levar para o caminho de transição.
E na transição você vai precisar obedecê-lo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você desobedecer, você vai sofrer mais. Mas não tem saída para você. É obedecer ou obedecer. Não é ser ou não ser a questão. A questão é obedecer ou obedecer. Porque a obediência vai revelar Cristo em mim. E o Cristo revelado em mim vai me deixar claro o que eu preciso fazer. Não fostes vós que me escolhesse, mas fui eu que escolhi a vós. Para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. O processo precisa acontecer para que haja fruto. Querido, você vai frutificar, descansa. Não force a frutificação, porque vai nascer um fruto ruim. Deixa acontecer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o que precisa ser feito. A transição bem-sucedida, ela te coloca em um lugar de autoridade. A autoridade está condicionada à obediência aos mandamentos do Senhor. O que vai gerar autoridade em você é o quanto você sujeitou à transição que Deus propôs para você. A autoridade não sou eu que te dou, a autoridade vem do Senhor. A autoridade é transmitida a mim por meio de um coração obediente e sujeito à palavra do Senhor. Você não ora para adquirir autoridade, irmão. Você obedece para adquirir autoridade. Ah, Senhor, me dá autoridade para funcionar em tal coisa. Deus vai responder para você, obedeça que você vai alcançar. A obediência dá autoridade. Josué 1,7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não é porque Moisés errou na caminhada que ele deixou de ser Moisés na vida de Josué. Deus faz questão de dizer bem assim: ei, você vai continuar e você vai pisar na terra que meu servo Moisés não pisou. Porém, se submeta a tudo aquilo que ele te disse. Porque se você não se submeter, você vai errar como ele errou. E o Senhor começa dizendo para eles: tão somente ser forte e muito corajoso. E por que ser forte e muito corajoso? Porque tem que ser muito corajoso para submeter ao processo de Deus. Mas como, pastor, eu vou conseguir isso? Essa força e essa coragem já estão dentro de você. É que a gente reluta com o propósito de Deus. Dele não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. O que me condiciona a passar a transição e alcançar o propósito? Meditar na lei do Senhor dia e noite e se sujeitar ao que está escrito. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o homem prudente. Eu preciso me sujeitar à lei do Senhor. E a partir do momento que eu me sujeito, eu medito nela dia e noite. A minha mente não pode ser ocupada pelos meus questionamentos. A minha mente precisa ser ocupada pela palavra de Deus na minha vida. Eu não posso perder tempo questionando o que Deus disse. Eu preciso ocupar a minha mente dos mandamentos do Senhor. Eu preciso meditar, eu não posso me apartar. O Senhor fala que não aparte de você a minha lei. Medite nela dia e noite. Ele está dizendo, tudo que você precisa para a conclusão no teu chamamento já está escrito. Você precisa entender lendo. Queridos, quando eu tenho uma dúvida hoje, eu não vou para o Google, eu vou para a Bíblia. Tem agora o ditado moderno, tudo que você quiser saber, o Google responde. Deixa eu dizer para você, tudo que você quiser saber, a Bíblia responde. Ah, mas eu não consegui achar, é porque você não leu ainda. Porque a hora que você lê, você vai encontrar a resposta. Medite na lei do Senhor, não aparte esse livro de você, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você acha que Deus se alegra com a tua desgraça, com a tua derrota, com o teu insucesso, irmão? Não há prazer no Senhor com isso. Deus se alegra quando você conclui a obra e é bem sucedido no caminho que Ele te propôs. Deus não é responsável pelas minhas derrotas. Eu sou responsável porque são as minhas escolhas que me levam a um caminho de derrota.
Eu sou derrotado quando paro de meditar na lei do Senhor, paro de ouvir o que Deus disse e começo a caminhar pelo meu caminho. O homem insensato é aquele que se sujeita por um período, mas quando a coisa aperta, ele faz do seu jeito. Esse homem precisa voltar todo momento, toda hora, ele precisa estar voltando, ele precisa estar se retratando ao Senhor. Por quê? Porque ele não se sujeitou. Sabe onde você vai ser provado? É o momento que você vai ser apertado, irmão. É nesse momento que você vai ser provado, e nessa prova você vai ser reprovado ou aprovado. Depende de quem você ser aprovado ou reprovado. De quem, irmão? De você. Porque Deus vai propor para você um caminho e você precisa dar a resposta devido ao caminho que te foi proposto. Mas muitos de nós não conseguem lidar com o aperto. A gente espana rapidinho. Não tem o quê? Não tem consistência, não tem permanência. Por quê? Porque não se sujeitou ao processo. Um bom aço suporta todo o peso se ele passar por todo o processo, que ele vai ser fortificado. Esse processo é no fogo. Ele não suporta o peso que precisa suportar se for quebrado um único processo no caminho. Nós precisamos passar todos os processos de Deus para suportar tudo aquilo que Ele disse que nós faríamos e nos tornaríamos nele. No versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Se Ele mandou, a força e a coragem já estão em nós. Na sequência ele diz: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe quando que eu me sinto sozinho? É quando eu desvio do caminho que Deus propôs. Porque se eu estou debaixo da palavra de Deus, seja no vale, seja na montanha, seja no meio do mar, no meio da tempestade, Ele permanece comigo. Eu não estou sozinho. Porque se eu me sujeito à palavra dEle, Ele é comigo por todo lugar que eu andar. Não faça escolha sem primeiro consultar ao Senhor da tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você de novo. Ei, você não se governa. Você não manda em você, irmão. Você não se manda. Você tem um Senhor sobre a tua vida. Eu e você temos um Senhor. Ele governa sobre nós. As nossas decisões não dependem do que pensamos, dependem do que Ele disse ao nosso respeito. Nós precisamos consultá-lo para todas as coisas. E por quê? Para que nós não venhamos tomar decisões erradas no caminho. Eu não conheço um homem na Bíblia, ou dos nossos dias, que se move por meio da palavra de Deus, que não seja bem sucedido nos seus caminhos. Aquele que não alcança sucesso nos seus caminhos é porque está caminhando pelos seus caminhos. Mas quando nós nos submetemos à palavra de Deus, ao processo de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Não pegue atalho, se sujeite ao processo de Deus. Não tente chegar mais rápido para mostrar que é melhor que o outro, se sujeite. Não adianta correr, irmão, para querer e pegar atalho para querer roubar na corrida. Numa maratona oficial é colocado um chip no teu tênis. Você precisa passar por todos os lugares, senão você vai cortar caminho para chegar primeiro. E se você chegar e ter deixado de passar em um lugar, e esse lugar não leu a tua passagem, você é reprovado. Por mais que você tenha concluído a corrida, você foi reprovado. Por quê? Porque você tentou burlar o processo. Não burle o processo de Deus para a tua vida, porque não adianta você chegar no final da tua corrida e ser reprovado. Ah, pastor, mas o outro chegou já e eu continuo a minha corrida. Permaneça na tua velocidade, porque você vai chegar no tempo devido. Ah, meu irmão já venceu essa área, ainda estou lutando com ela. Permaneça na palavra e você vai vencer esse lugar. Não é pela tua força, mas é pela tua obediência. É pela tua sujeição. Você não vence na tua força, você vence na obediência. Você submeta, não, porque agora eu vou fazer, eu vou deixar de fazer isso e aquilo. Aí passa uma semana, você faz de novo. Ai, eu não consegui. Já que eu não consegui, que se dane, agora eu vou fazer tudo o que eu quiser. Era a desculpa que você precisava para se jogar no lodo. Não, querido. Sabe qual que tem que ser minha oração? Senhor, eu sou fraco nessa área.
Eu não tenho força nenhuma em mim. Eu vejo, eu caio, já era. Acabou. Em mim eu não tenho força, já tentei, já me esforcei, não dá. Eu já fiz propósito disso, propósito daquilo. Caí. Mas eu preciso que seja gerada em mim a tua força, porque na tua força eu vou vencer. Na tua força eu vou conseguir passar. Na tua força eu vou conseguir submeter a minha carne à tua vontade. Irmão, você não chega assim, coloca a tua carne perante Deus e diz, Deus, bate. Não, você sujeita ela ao Espírito. O Espírito Santo leva você para apanhar de Deus, para você mudar de jeito. Não tem outra forma. É a sujeição ao Espírito que vai nos levar para esse lugar de transformação. Você nunca vai ter vontade de se sujeitar, irmão, porque a tua carne reluta contra as coisas de Deus. Ah, Senhor, eu estou orando para ter vontade. Você nunca vai ter, irmão. Lute contra a tua vontade para que ela se submeta à vontade de Deus, até que a vontade de Deus seja a tua única vontade. Porque quando a vontade de Deus for a tua única vontade, você vai estar guardado de pecar e de cair no caminho. A submissão ao trajeto faz com que nós venhamos concluir o propósito. Eu não sei você, mas eu não quero fazer parte de uma geração que se perdeu na caminhada. Eu quero concluir o meu chamado. Eu quero chegar no final da minha carreira e olhar para trás e falar, eu concluí para aquilo que fui chamado, eu cumpri a minha carreira. E no final de tudo eu guardei a fé. E por que eu guardei a fé? Porque eu obedeci em tudo. Só guarda a fé quem é obediente à palavra. Só guarda a fé aqueles que se sujeitam àquilo que foi dito. Não queira fazer nada mais do que Deus mandou você fazer. Faça a tua medida e pronto. Ah, porque eu já fiz, agora eu quero fazer. Cara, relaxa. Você não é um MacGyver. Para quem é do meu tempo sabe o que eu estou falando. O MacGyver pegava um araminho e consertava o motor de um carro, irmão. Vai a gente tentar fazer, não funciona. Ele pegava um chiclete, mascava o chiclete, fazia um negócio e colava. O chiclete Super Bonder. Você não é uma MacGyver. Caminhe na tua medida, respeite os processos. Para que você chegue no final da tua carreira e seja bem sucedido. O sucesso da nossa carreira não está baseado nas nossas expectativas pessoais. O sucesso da nossa carreira está baseado nas expectativas que Deus tem a nosso respeito. E por quê? Porque eu preciso me lembrar que eu não sou mais dono de mim, mas eu pertenço ao Senhor. E não tem coisa melhor do que quando você entende isso, poder dizer, eu pertenço a Cristo, Ele me comprou. Irmão, você foi comprado. Você não se governa. Deus governa sobre você. Deus é Senhor sobre a tua vida. As tuas decisões precisam passar pelo crivo dEle, senão você vai viver batendo cabeça. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Pare de burlar o processo. Se sujeite ao processo. Se submeta ao que Deus está dizendo. Deixa de ser um homem de dura cerviz. Deixa de ser orgulhoso. Porque o orgulho vai te levar para a sarjeta. Mas a humildade vai revelar o Cristo que habita em você. Deus é um Deus de homens que tem um coração humilde e um espírito quebrantado. Deus não é um Deus de homens arrogantes. Deus é um Deus de homens humildes, que entenderam o amor do serviço, que servem por amor, que se entregam não porque vão ter benefício, mas se entregam porque tem, por exemplo, o Cristo que se entregou. Não faça as coisas por benefício, faça pelo que Deus está gerando em você. Faça pelo Cristo que habita em você, e é impossível que você não alcance o benefício do Cristo. Há uma grande diferença em eu fazer pelo pagamento e eu fazer porque entendi. Tem uma parábola que fala muito ao meu coração e eu quero encerrar aqui nessa noite. É a palavra do trabalhador da última hora. Todos vieram, trabalharam, contaram o preço com o seu patrão. Trabalharam 7 horas de serviço. Mas chegando ao final do dia, chega um homem e pergunta se há trabalho. Ele falou, sim, esse homem vai para o campo e trabalha. Ele trabalha por 1 hora e no retorno o patrão manda todo mundo ficar em fila e começa a dar o pagamento para cada um.
E quando aqueles que trataram o pagamento vem, aquele que trabalhou apenas 1 hora, 50 minutos, receber a mesma quantia, eles ficam revoltados com aquilo. E o patrão olha para eles: por acaso não sou eu o patrão, não dou a cada um segundo o que me propõe o coração fazer? Vocês me procuraram e propuseram o seu preço. Ele não disse nada e se envolveu na obra. Um filho não dá um preço porque um filho sabe o pai que tem e que ele faz parte da herança do pai, irmão. Não coloque preço no teu serviço para o Senhor. Não diga que você vai fazer coisas para alcançar coisas. Não seja um escravo das suas escolhas. Seja um filho, se propõe a fazer porque a herança do pai é tua. Faça, se envolva. Ao que eu vou ganhar com isso? Você já ganhou tudo, irmão. O Senhor dá a cada um segundo a sua vontade e não segundo o tempo de serviço. É por isso que eu digo que nessa casa ninguém é promovido por tempo de serviço, e não é mesmo. Porque ninguém trabalha para mim, nós só trabalhamos para o Senhor. Não é o tempo de serviço que determina o teu pagamento, é a sujeição que determina o teu salário. Deus dá àqueles que submetem a sua palavra. Nós vamos desenvolver um coração de filho para nos sujeitar a esse processo de Deus. E nesse processo de Deus, cada um de nós vai receber do Senhor a porção devida. E se a porção do James for maior que a minha, eu não tenho problema com isso, porque era a porção que Deus tinha para ele. E por que eu não tenho problema? Porque eu entendi que o Senhor dá a cada um segundo a sua vontade. Se coloque de pé.